Boa tarde, meu amigo ouvinte, você que vai nos ouvir. Desde já eu quero agradecer a você. Hoje nós vamos levar aqui um estudo bíblico para você, sobre a salvação em Cristo. É o que nós queremos estar levando até você e nós queremos chamar a sua atenção aí. Ajuda o canal, inscreva no canal e Deus será glorificado. Dá seu joinha, pode fazer seu comentário. Ajuda a crescer o canal do Senhor aí, dá seu like. Porque se você não ajudar, não botar aí que você está ligado no canal, o YouTube não vai ajudar aí para frente, ele não vai apresentar o nosso canal. E isso depende de você. A minha parte eu estou fazendo aqui para Deus ser glorificado. Agora a outra parte é você que faz, nos ajuda aí e Deus será glorificado. Nós queremos falar sobre o plano de salvação. Por quê? Existem muitas pessoas crentes que muitas das vezes ele não sabe, ele entrou para a igreja, por não levantar uma mão, e ele nem passou, porque o plano de salvação ele tem começo, meio e fim. Tem pessoas que nem entendem isso ainda. Muitas das vezes ele está dentro da igreja. Hoje mesmo eu estava perguntando um jovem aqui, que está conosco aqui, e a gente vê, se você lê Bíblia, não. Como se diz, ele levantou a mão porque alguém levou uma palavra lá para ele, ou talvez muitas das vezes para ter sentido medo de ir para o inferno. E muitas das vezes a pessoa não sabe que existe um caminho a trilhar para ir até o Calvário, de que jeito que nós chegamos a Cristo. E é isso que nós vamos expressar aqui, né? A primeira pergunta do plano de salvação é o seguinte: por que nós precisamos de salvação? É uma pergunta. E a resposta é porque todos pecaram, né? Nós precisamos de salvação porque todos pecaram. Nós nasceu de Adão e Eva, eram homens inocentes, mas nem pecar ficaram conscientes do que fizeram. Romanos 3:23 está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então, está dizendo que todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória do Senhor. Romanos 3:23. Ezequiel capítulo 18 está escrito assim. Ezequiel capítulo 18 mostrando por que nós precisamos de salvação. Porque a resposta é porque todo mundo pecou. Ezequiel 18:20 está escrito assim. Ezequiel 18:20. Primeiro que todos pecaram, destituídos da glória estão e não há justo nem sequer um. Ezequiel 18:20 está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Estão mostrando aí, né? Por que nós precisamos de salvação? Romanos 6:23 está escrito assim. Romanos 6:23. Romanos capítulo 6:23. Estou mostrando em vários versículos por que nós precisamos de salvação, porque nós pecamos. Romanos capítulo 6:23 está escrito assim. Romanos capítulo 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, nós éramos pecadores e quando Jesus nos aceita nosso pecado, então nós tínhamos um salário, ele paga o salário, né? Então agora nós passamos a ser filho de Deus pela paga do que Jesus fez para nós, né? Isaías capítulo, para confirmar mais também, vamos confirmar aqui no último versículo por que nós precisamos de salvação. Isaías 59 está escrito assim. Olha o que diz Isaías 59, versículo 1 e 2. 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nossos pecados nos encobrem, e Deus não nos ouve. E quando nós vamos ao Calvário, vamos e aceitamos o sacrifício de Cristo, Deus passa a nos ouvir. Então, por que precisamos de salvação? Acabamos de ler o primeiro tópico. 2.
Como nós seremos salvos? Resposta: através do crer no Salvador. João 3,16. Está escrito assim, ó. João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. Como seremos salvos? Através do crer no Salvador. Foi por isso que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus para morrer pelos nossos vícios. João 3,35. João capítulo 3, no versículo 35, versículo 35 a 36 está escrito assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o primeiro passo é crer em Jesus Cristo. Porque quem não crê desse jeito já está condenado. Eu não creio em Deus não, a Bíblia é um papel, aceita tudo. Ou o cara há pouco dia que remou a Bíblia, né? No YouTube depois amanheceu todo furado de bala, não sabe quem matou. Então, olha como é que é sério. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Estamos falando do segundo tópico. Como seremos salvos? Através do crer no Salvador, né? João 3,17 a 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Olha só, nós seremos salvos quando nós cremos em Deus. Estou levando vários versículos a você nesse momento. Vamos lá para também Jó. Vamos ver também o que está escrito aqui. Como seremos salvos? Jó 14,6. Eu estou andando na Bíblia, hein? Velho Testamento, Novo Testamento, eu vou lá, estou andando na Bíblia. Jó capítulo, li no Novo Testamento, agora fomos lá para Jó no Velho Testamento. 14,6. 14,6. Desvia-te dele para que tenha repouso, até como jornaleiro te tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Então temos que crer, né? Ainda há esperança. Você pode ver que quando você corta uma árvore, ela brota, né? Então nós temos que ser cortados do pecado para nós agora frutificar, brotar em Cristo. É isso que Jó está falando. 3. Então primeiro, por que precisamos de salvação? Porque todos pecaram. 2. Como seremos salvos? Através do crer no Salvador. Provei em vários versículos. 3. Temos que pagar com alguma coisa? Para mim ter Deus na minha vida, eu tenho que pagar com alguma coisa? Não. Pois a salvação é de graça. Hebreus 9,14. Vamos lá para Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. 9,14. Nós temos que pagar com alguma coisa? Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, quando nós aceitamos Jesus, está aqui falando Hebreus 14, né, que o sangue de Cristo, foi através do sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, ele ofereceu por nós, nós sendo pecador. Então, você não precisa pagar, porque já foi pago. Efésios 2,8. Agora nós vamos para Efésios capítulo. Temos que pagar com alguma coisa? Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. 8. Porque pela graça sois salvos, meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, não vem de mim, não vem das minhas obras. Eu posso fazer o que eu quiser para ser salvo, vou ser condenado. Porque quem salva é Cristo, não é minha obra. Atos, vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Temos que pagar com alguma coisa? Estou provando para você em vários versículos. Atos dos Apóstolos 15. Atos dos Apóstolos capítulo 15. Está escrito assim, ó. Atos 15, 11. 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, quando o apóstolo Paulo estava falando aqui, nós cremos, naquele momento que ele estava falando, nós vamos crer, cremos e seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo,
como eles também, como o irmão que está aqui, como eu que estou falando, como você que está aí nos ouvindo. Então ele já botou até para o futuro que nós seremos salvos, todos que se chegasse ao Calvário, né? Vamos mais um aqui, Romanos 3, 28. Capítulo 28 está escrito assim: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, provando para você que você não tem que pagar com alguma coisa nenhuma, porque o próprio Cristo que é que pagou. 4, primeiro, porque seremos salvos, porque todos pecaram. Como seremos salvos? Através do crer no Salvador. 3, temos que pagar com alguma coisa? Não, pois a salvação é de graça, provei para você, dentro da palavra, a boca de Deus. 4, o que acontece se eu rejeitar a salvação? O que acontece comigo, o que acontece com você? Se você falar assim, eu não quero saber de ser cristão, né? Não quero. Condenação eterna. O que acontece se eu rejeitar o Calvário? O sacrifício que Cristo fez para nós? Resposta: condenação eterna. Referência: Marcos 9,45. Vamos lá para Marcos. Cadê o Marco? Marcos, o que acontece se eu rejeitar a salvação? Condenação eterna. Marcos capítulo 9, Bíblia Sagrada. Oh Deus, aqui não é igreja não, é a Bíblia. A igreja muitas vezes ensina, algumas ensinam até errado. O que acontece se eu rejeitar a salvação? Condenação eterna. 9,45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Jesus falou, é melhor para ti entrar coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha só, se a pessoa que rejeitar o sacrifício de Cristo, ele vai ser condenado e a estar no inferno, onde o bicho não morre. O fogo, não... aqui está o bicho, aqui é o bicho varejeiro, tá? Pode ter certeza que é. Quando falo bicho, é que é o cara que vai morrer e talvez morre todo comido de bicho. Vai ressuscitar daquele jeito. E lá os bichos vai estar ali no corpo dele e ele está morto eterno mesmo. Então é onde o bicho não morre. Olha como é que é sério. Mateus capítulo 25. Vamos para o Mateus agora. O que acontece se eu rejeitar a salvação? Condenação eterna. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 está escrito assim, ó. Então dirá também aos que estiverem à esquerda. Tudo que é da esquerda, esse trem não presta não, viu meu filho? Tudo que está na Bíblia de esquerda é trem que não presta. Mas quando fala direita, Jesus está à direita do Pai. Só vê a direita boa. Esse negócio de esquerda, esse trem nunca prestou. Então dirá também os que estiverem à esquerda. O ladrão da esquerda negou, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Então tá aqui, ó. O que acontece se eu rejeitar a salvação? Apocalipse capítulo 20. Vamos agora lá para o Apocalipse, te provando em vários versículos que nós vamos ser condenados se nós rejeitar a salvação. Apocalipse 20, versículo 10, capítulo 20, 10, 14 e 15. 20, E o diabo que eu enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então tá aí, te dizendo para você com a maior convicção. O que acontece se eu rejeitar a salvação? Então falamos aí, primeiro, porque precisamos da salvação, porque todos pecaram. Segundo, como seremos salvos? Através do crer no Salvador. Temos que pagar com alguma coisa? Não, porque já está pago. Você precisa de fazer mais nada, campanha, que não sei para quê. Jesus, agora você está com problema, você vai a Deus. Você não precisa estar sempre pagando preço para mais nada não, que o preço já foi pago. O preço que você vai pagar agora sim, oração, vigilância, um preço de temor a Deus, né? O que acontece se eu rejeitar a salvação? Condenação eterna. É muito sério, meu irmão. Então muitos crentes não sabem essa caminhada aqui. E eu estou lhe passando, lhe presenteando a você que vai nos ouvir, e você vai ajudar depois com esse plano de salvação aqui, você que está ligado aí conosco, que vai passar para frente,
para seus familiares. Quinto, então nós passamos no quarto e falou assim, o que acontece se eu rejeitar a salvação? Condenação eterna, provei aí dentro da palavra. O que acontece se eu aceitar Jesus? Agora já mudou, né? E se eu aceitar Jesus? Que não é Jesus que nos aceita, né? João 16, não foste vós que escolheste. E se Deus me escolher, eu querer e Ele me escolhe? Você nasce de novo. E você torna filho de Deus. Não interessa o que você é. Se matou, se foi um Deus. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem que vir do jeito que está. Você não pode esperar, eu vou melhorar primeiro. Não. Ele veio para doente, ele veio para você. Ele veio para o homem que está atolado. Ele falou que os sãos não precisam de remédio. Ele veio para o cara que embriaga na cachaça, na heroína. É esse que Deus ama e quer chamar de filho. Ele quer chamar você, a prostituta, de filha, o homossexual, voltar a ser homem, de filho. É isso que Deus quer. O que acontece se eu aceitar Jesus? Você nasce de novo e torna filho de Deus. 2 Coríntios 5,17. Vamos lá para Coríntios agora, hein? 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, nasce de novo. 2 Coríntios 5,17. 5,17. Está escrito assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Mas aonde ficou meu adultério? Deus esqueceu, passou a borracha. Olha aqui, olha. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha que maravilha. Você nasceu de novo. Quer ver mais? Romanos 10. Não, perdão, tá lá em cima. Gálatas. Vamos lá para Gálatas agora. Gálatas capítulo 6,15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Está escrito assim, ó. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aqui está falando do batismo da lei, que era circuncidado o homem. Então, na graça que nós estamos, ele está falando que o batismo que você tem, isso não te salva. Mas o batismo é o sepultamento do velho homem, para nascer de novo. Você passa no batismo, você nasceu de novo com Deus. Sepulta o velho homem, então nem a circuncisão é coisa nenhuma, né? Eu acabei de ler aqui. O que eu li aqui? Gálatas 6,15. Gálatas 6, vamos voltar a ler aqui de novo. 15. Nem todo mundo que tem batismo, mas sem batizar também, você não vai entrar no corpo de Cristo. Mas a salvação, ela não é do batismo. A salvação, ela não é na igreja, não é de ser leitor da Bíblia, não. Está em Cristo. Nada pode ofuscar o brilho do Calvário, é isso que está falando aqui. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, quer dizer, nem o seu batismo, nem a incircuncisão, nem se você não for batizado, nem se você for batizado, ou se não é batizado, não tem valor, não tem virtude alguma. Mas sim o ser uma nova criatura. Por que Deus está falando aqui dele? Porque muita gente batiza e acha que vai tornar-se filho de Deus, mas não obedece. Então, uma coisa depende da outra, né? O que acontece ao aceitar Jesus? Nascer de novo e torna filho de Deus. 1 João, vamos lá para o 1 João. 1 João, está aqui. 1 João 1,10. 1 João 1. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 3, 1 e 2. Veja com grande amor nos tem conhecido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Nós seremos semelhantes ao corpo celestial lá na glória, né? Nós seremos transformados nome e corpo. Então está aí provando para você,
O que acontece se eu aceitar Jesus? Você nasce de novo. Como se aceita Jesus? Crendo com o coração e confessando com a boca. Tem que crer com o coração primeiro e depois você confessa com a sua boca. Vamos lá para Provérbios. Vamos lá para Provérbios, Velho Testamento. Vamos para Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. Está escrito assim: como aceita Jesus? Crendo com o coração. Provérbios 28, 13. Está escrito assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcança a misericórdia. Olha que maravilha. Como você aceita Jesus, olha. Romanos 10, 9. Romanos, vamos lá para Romanos. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. E Davi, Romanos 10, 9 e 10. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço, em armadilha e tropeço por sua retribuição. Escureça-se-lhe os olhos para que não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Mateus 12. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, 33, está escrito assim. 33. Ou diz que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Tá vendo? Então é pelo fruto que conhece uma árvore. Como se aceita Jesus? Crendo com o coração e confessando com a boca. Também, segundo Timóteo, vamos ver aqui. Timóteo. Ô Jesus, cadê o Timóteo? Ô Timóteo, meu filho. Vamos lá, Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, 12 e 13. Segundo Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, 12 e 13. Está escrito assim: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Né? Se nós vivermos em vida com Cristo, nós vamos reinar com ele. Mas se negarmos, Jesus também vai nos negar no dia que nós for lá no trono. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Olha que maravilha, olha como se aceita Jesus. Então não tem jeito de negar. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então tá aí, né? O que acontece se eu aceitar Jesus? Nasce de novo, torna filho de Deus. Como aceita Jesus? Crendo com o coração e confessando com a boca. 7. O que aconteceu então com os meus pecados passados? Se Jesus me escolheu, eu entrei com Jesus, ele entrou comigo. O que aconteceu com meus pecados passados? Só que talvez eu matei? O que acontece comigo? Jesus esqueceu. 1 João 1. Vamos lá para 1 João. 1 João 1. 1 João. O que aconteceu então com meus pecados passados? 1 João 1, 8 e 9. 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Tá aí. Provérbios 28, 13. Vamos lá para Provérbios. Provérbios 28. Provérbios capítulo 28. 28, 13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tá aí, por que aconteceu com seus pecados ficou no passado? Olha que maravilha. Isaías 1, 18. Vamos para o Velho Testamento. Cadê Isaías? O irmão Isaías. Vamos para Isaías 1. Isaías 1. Isaías capítulo
O que aconteceu então com meus pecados? Isaías 1,18. Isaías, profeta Isaías 18. Vinde, Deus chamando, vinde a mim. Então argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão como branca lã. Quer dizer, você foi purificado. Olha só que maravilha. Purificado por Deus. Isaías 44, 22. Também dizendo, Isaías, capítulo 44, versículo 22. 44, 22. Desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que maravilha. Deus falou assim, vem para mim, o fumador de cocaína, ou heroína, vem para mim, você que é assassino, você que gosta do mundão, não interessa o que você está fazendo, vem a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que ele diz. Mateus 11, 28, também que fica aqui dentro. O que aconteceu então com meus pecados? Ele te chamou, você veio do jeito que estava, tropeçando, ele te limpa e você ficou os seus pecados no esquecimento. 8º. Então ficou aí, vamos voltar aqui. O que precisamos de salvação? Todos pecaram, foi a resposta. 2. Como seremos salvos? Através do crer no Salvador. 3. Temos que pagar com alguma coisa? Não. Vou fazer boa obra? Não. Já foi pago, pois a salvação é de graça. 4. O que acontece se eu rejeitar a salvação? Condenação eterna. O que acontece se eu aceitar Jesus? Nasce de novo e torna filho de Deus. Como se aceita Jesus? Crendo com o coração e confessando com a boca. O que aconteceu então com os meus pecados passados? Acabei de ler para você. Jesus esqueceu. Qual é o destino final do justo? Agora que você está caminhando com ele, glorificando o nome dele, nasceu de novo, ele é seu advogado, você já não faz mais que a sua carne manda, agora faz o que Deus quer. Qual é o destino final do justo? A vida eterna. A resposta é a vida eterna. Mateus 25, Mateus capítulo 25, você vai herdar a vida eterna. Qual é o destino final do justo? Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, os que não confessaram a Jesus, os que não quis entrar nesse plano de salvação de Deus, mas o justo para a vida eterna. Olha que maravilha. Qual é o destino final do justo? A vida eterna. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muita glória, né, moleque? Amém. Para a vida eterna. Vamos mais. João 5, 29. Agora João 5, dizendo também que você tem a vida eterna. João 5. João capítulo 5. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui é os mortais que morreu, se não morreu com Deus, não aceitou esse plano de salvação do Senhor, né? Mas você que está vivo, se Jesus volta agora, então você sobe. Então, vida eterna. Provei em Mateus, estou provando da boca de Deus em João 5, 29. Agora vamos lá para Apocalipse 21, 7. 21. E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. Olha aí, nós vamos habitar com ele, vida eterna, olha. E eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com ele e será seu Deus. Deus o limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, perseguição, não haverá mais morte entre os homens que subiram com o Senhor, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve,
pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha a vida eterna aí, olha. Olha para onde que nós vamos morar. Se nós permanecer agora do lado de Jesus obedecendo, né? Tem que vir para Jesus e obedecer. Tem muitos que vieram, mas não estão obedecendo. É por isso que Deus fala, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Tem a vida eterna, mas se obedecer. Tem muita gente que acha que eu tenho batismo, eu sou pastor, eu conheço Bíblia, eu estou salvo. Não é bem assim não. Aquele que perseverar até o fim, é para esse que Deus está falando que tem a vida eterna. Isaías 65. Vamos lá para Isaías 65, falando sobre vida eterna. Isaías capítulo 65. 65. Isaías 65, provando que você tem a vida eterna. 65 a 17. Está escrito assim, ó. 65, 17. Está escrito assim, ó. Porque eis que eu crio céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, para seu gozo. 19. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Então tá aí, provando para você que você tem a vida de descanso, a vida eterna. Isaías 11:6. Vamos para Isaías 11:6 também. Deus provando para nós que nós temos essa vida, essa comunhão de eternidade com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 11:6. Está escrito assim, ó. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará, o bezerro e o filho de leão. E a nédia, ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha como é que vai ser a glória, olha. Isso aqui tinha antes. A cobra, nenhum mordia os animais, eles viviam tudo junto, a cobra passava em cima do corpo de qualquer animal, né? Ali não tinha esse negócio, porque não tinha o pecado, mas quando o Adão cai, agora vai voltar de novo, aí morará o lobo com o cordeiro. O lobo não pode ver cordeiro, que ele quer comer, mas vai voltar tudo de novo, a sintonia de novo que tinha no Jardim do Éden, olha. Quando nós estivermos morando, olha, nós vamos chegar a ver. Olha lá o lobo junto com o cordeiro, o leopardo com o cabrito. O leopardo não pode nem ver um cabrito que ele já quer pegar, mas olha como é que vai voltar tudo de novo, olha. De primeiro era assim, deitará, eles tudo junto. Tudo deitado junto, o leopardo com o cordeiro, o lobo e o bezerro, e o filho de leão, o leão ali no meio. Tudo um lambendo o outro, e a nédia, ovelha, viverão junto, e um menino pequeno os guiará. Olha só, porque não tem maldade, está todo mundo em sintonia. Nós vamos voltar a ter aquela sintonia de novo que tinha com Deus. Entendeu, meu querido? É o plano de salvação para você entender. Tem muita gente que nunca passou por aqui. Porque muitas das vezes, muita igreja nem passa, porque ela tá preocupada de encher a igreja. Ela está preocupada dela ficar cheia de gente. Mas Deus está preocupado de ficar cheia de pessoas com temor. O homem pensa que a igreja tem que estar cheia de pessoas que estão pensando muitas das vezes no dízimo, gordo. Eles não preocupam em primeiro lugar, que é ajudar a órfã, a viúva. Deus não tem essa mentalidade que tem o homem, não. A mentalidade de Deus é diferente do que talvez de muitos pastores. Está entendendo? Bom que seria muitos, mas muitos mesmo que subissem ao céu. Mas o que Deus quer é que nós passemos por esse plano de começo, meio e fim. Só que o homem tem que encontrar isso aqui, este caminho, dentro da salvação, dentro da palavra. Tem pessoas que aceitou o sistema, aceitou a religião, aceitou a igreja, e ele continua perdido. Não conhece Bíblia, mas batizou. Eu perguntei ao garoto aqui agora, né, irmão? Seu sobrinho. Perguntei para o sobrinho do irmão aqui agora. Você leu Bíblia? Nunca leu, não lê Bíblia. Mas está lá como membro do corpo de Cristo. Mas não sabe nada das Escrituras. Nós não estamos falando mal do menininho, do irmão aqui. Eu até falei para ele. Assim são muitos crentes.
Nós não estamos aqui metendo a marreta no cara não, mas infelizmente é a verdade. Nem todo mundo dentro da casa de Deus, ele conhece a Bíblia, ele não passou. Ele não conhece o plano de salvação, uma igreja. Era talvez Brasil para Cristo ou uma assembleia. Muitas pessoas aceitou uma igreja. Ele é um religioso. Mas ele não passou pelo Calvário ainda. Continua mal de coração, não perdoa. Ele casa, faz promessa com a esposa, que não vai largar ela nunca. Daí a pouco não deu certo, ele já passa para outra. Por quê? Ele não conhece Deus. Quem conhece Deus, ele tem temor. Você está entendendo, meu querido, meu irmão? Você que vai nos ouvir? Ele tem a graça de Deus. Ele passa pela Bíblia Sagrada. A igreja é essa aqui, ó. Aí daquele que colocar outro fundamento. O fundamento da igreja não é você ir para a igreja, não é você ter conhecimento bíblico, isso aí é dever. Não é você chegar lá, eu sou dizimista, eu sou do coral. Não, isso não te salva, isso aí tudo que você está fazendo é dever de quem vai fazer. Um tem o dom de tocar bateria, o outro é o dom de pastorear, o outro é dom de missionário, de evangelista, um é do ciclo de oração, isso te salva? Salva não, eu vou ser salvo porque eu vou na quinta, eu vou no domingo, não. Isso são deveres, tem pessoas que estão aí desse jeito. E a igreja ainda joga isso garganta dentro de muitos. Muitos estão cegos. Você não pode colocar os dons de Deus na frente, não. O dom é o trabalho de quem morreu por você. A graça já foi dada. Não, a gente é salvo pela graça. Não, você é salvo pelo Calvário. Pela graça do Calvário, sois salvos mediante a fé. Vocês são salvos pela graça. Por que é salvo pela graça? Porque nós era sem graça, rapaz. Então não acabei de ler que todos os pecados destituídos da glória estão, não tinha justo, nem sequer um homem. Aí precisou de Jesus vir na terra como homem, morrer como homem, apesar que ele é Deus. Na parte humana nossa ele veio, mas ele é Deus. Para mostrar para você que eu venci o mundo, ele falou. E vocês também podem. Mas tem que passar aqui, ó. Você vai ter que passar aqui, ó. Igreja nenhuma, Assembleia de Deus não salva, Batista não salva, missionário, igreja nenhuma. Você nunca vai encontrar com o Calvário se você pensar que você é um evangélico. Eu sou evangélico, eu vou para o céu. Não, você vai para o céu sim, se você passar no mapa, nisso aqui, ó, no plano da salvação do Redentor. Nós vamos encontrar aquela glória de Deus se nós passarmos nisso aqui, ó. Este é o caminho, o plano de salvação do Senhor é este. Não é você aceitar o sistema religioso do homem. Eu tenho o dom de expulsar o demônio. Eu tenho dom de discernimento. Isso são ferramentas que Deus investiu em você. Não te salva. E a gente está vendo aí pessoas que têm discernimento de muita coisa. Prega que é uma benção, mas é um pilantra. Ele usa as ferramentas de Deus. Mas ele não persevera. No plano que ele recebeu lá no começo, o sangue do Calvário que limpou ele está mais sujo que um pano no meio do barro. Uma camisa bem branquinha, jucada, tá entendendo? E ele continua pregando, ele continua pastoreando, mas está mais sujo que qualquer puleiro de galinha. Por quê? Ele negou o Calvário, já não anda mais com sangue. A confissão que ele fez lá atrás. Muitos de nós começamos bem. Mas quando chega no meio ou no final está arrogante, eu sei tudo, é o cara que sabe tudo, ele começa agora, ele que virou Deus. Tem muitas pessoas que já virou Deus e já não quer Deus na igreja dele mais. Aí começa a fazer a maior anarquia dentro da casa de Deus, começa a poluir o santuário do Senhor, vira mercenário, faz o que quer, tira o Espírito Santo para fora, que agora quem vai guiar sou eu. Ele voltou, a Bíblia diz assim, ó, as pessoas que estão fazendo isso dentro do meio evangélico, o porco voltou a lamaçal. São pessoas que voltou a lamaçal. Tá aí o plano de salvação para você, é só isso. Sentir no coração de deixar esse plano de salvação e ajuda a evangelizar para frente aí, tá? Com esse plano de salvação. Dá para alguém, talvez você nunca pensou, nunca viu esse plano de salvação aqui. Esse é o plano de salvação do Senhor. Muita gente não passou por aqui. Ele aceitou a igreja, aceitou o pastor, a mulher dele, o sistema, aceitou fala, mas não aceitou ainda Cristo. É por isso que vive uma vida vazia. O Espírito Santo não tem jeito de fazer morada de quem não aceitou ele de verdade. O Espírito Santo não pode habitar em qualquer lugar, porque ele é sensível. Você pode pecar contra o Pai, pecar contra o Filho, mas contra o Espírito Santo, ele é sensível.
Aí não tem jeito dele fazer morada e muitos não estão tendo jeito mais de o Espírito Santo fazer morada. É por isso que fica vazio. Tem até uma mensagem boa, uma homilética boa, um ritual que ele faz lá, tudo que ele faz. Parece que até é certo, mas sem a presença de Deus. Culto sem a presença de Deus é cair no buraco, é andar cego. É seguir dois cegos. A Bíblia diz que se nós seguir um cego, ambos cairão no buraco, porque o cego vai te levar para outro buraco. Se ele não tem a presença de Deus, já é guiado pelo sistema dele, do que ele pensa, que acha que está fazendo certo para Deus, você também vai no mesmo rumo. E Deus não quer que você faça isso, não quer que eu faça isso. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Papai querido, soberano Deus, que este plano de salvação, Pai, pessoas que vão ver, possa estar transmitido para frente, Pai, para que o YouTube, Pai, aceita esse trabalho. Pessoas têm que trabalhar junto também com o Senhor, meu Deus. A minha parte foi feita, Senhor. Agora daqui para lá eu não posso mais. Aí é só o Senhor, Espírito Santo, que pode convencer a pessoa que estiver vendo o trabalho e possa ajudar a crescer, porque eu não posso. Quem faz o crescimento é o Senhor. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça é o Senhor. Então, Espírito Santo, a minha parte foi feita. Agora a outra parte é com o Senhor, de tocar no corações das pessoas, ele colocar aí no YouTube, para o YouTube mandar o canal para frente, eles têm que se inscrever, eles têm que botar e tocar o sininho, fazer aí a parte que ele cabida fazer. A minha parte foi feita aqui, agora essa outra parte, aí conforme é o coração de cada um. Que Deus seja louvado, Senhor, no coração de cada um dos amigos, das pessoas que estão nos ouvindo, e que esta palavra, esse plano de salvação venha edificar a sua vida, papai querido, venha edificar a vida de cada um, meu Deus, aonde que for levado e aonde que pessoas transmitir, aqueles que vão pegar o canal e vai passar para frente, para pessoas, para colegas, que eles possam estar crescendo em sabedoria, Senhor. Ajuda, toca no coração deles, Pai, para se inscreverem no canal do Senhor e o nome do Senhor será glorificado. É no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor no céu e a todos aqueles que vai nos ouvir. Amém.